Era a manhã de 26 de abril de 1999. Jill Dendle passou em sua casa em Fulham, Londres, após uma rápida saída da sua BMW conversível. Ao se aproximar da porta, foi surpreendida por um agressor, que, em um movimento calculado, pressionou uma arma contra sua cabeça e disparou, deixando-a caída no chão. O agressor fugiu rapidamente, sem deixar pistas. Minutos depois, o corpo de Jill foi encontrado por sua vizinha, Ellen Double, que, ao passar pela casa, notou Jill caída na entrada, aparentemente inconsciente. Alarmada com essa cena tão incomum, Ellen chamou os serviços de emergência, relatando que os braços de Jill estavam azulados e que seu nariz sangrava. E aí que entra uma outra figura na história muito importante. Nós vamos falar um pouco de Hamish Campbell. O detetive-chefe Hamish Campbell, da unidade de homicídios da Scotland Yard, foi designado para liderar o caso. Inicialmente, ele acreditou que se tratava de uma tentativa de assassinato por facada, mas logo soube que a vítima era Jill Dendle, uma das figuras mais conhecidas da mídia britânica naquele momento. O choque foi imediato porque todo mundo conhecia a Jill, então a investigação precisava ser rápida, eficaz e alertar e informar a população. Ao chegar ao local do crime, Campbell recebeu informações de que 3 testemunhas haviam observado detalhes suspeitos. Uma guarda de trânsito relatou que um motorista em um Land Rover aproximou-se, acelerou, na verdade, depois que passou por um farol vermelho e aí sim se aproximou para aplicar a multa. Ele saiu acelerando, um carteiro também disse que notou um homem parado do outro lado da rua por volta de umas 10 horas da manhã, e uma terceira testemunha viu um homem atravessando a rua correndo pela região e parando em um ponto de ônibus. Então foram essas 3 coisas que aconteceram simultaneamente. O Land Rover que acelerou, voltou e parou, o carteiro dizendo dessa outra pessoa e teve mais um terceiro. Essa última forneceu a descrição mais detalhada, que o homem seria um homem branco, que tinha cabelos escuros, um porte robusto, usava um casaco escuro e não portava máscaras nem luvas. Quando ele analisou a cena do crime, Campbell encontrou uma bala e uma cápsula, descartando então a hipótese inicial da facada e confirmando que Jill havia sim sido atingida por um tiro. A tentativa de assassinato de uma personalidade pública tão querida e em plena luz do dia, gente, causou um choque enorme, uma perplexidade, tanto entre os policiais quanto entre aqueles que conheciam Jill. Era o assunto mais falado em todos os jornalísticos, não só da BBC. E aí começaram a coleta de evidências e o estudo da cena do crime. Os profissionais especializados foram convocados para garantir a coleta de todas as evidências possíveis. Desde digitais, fibras e fragmentos de bala foram recolhidos, apesar de que sim, a cena havia sido parcialmente comprometida, primeiro pela tentativa de reanimação de Jill após a chegada da ambulância, e era um espaço aberto, era a rua, né? A bala foi identificada como sendo de calibre 9mm, e muitos especialistas sugeriram que o crime poderia ter sido uma execução profissional, dada a precisão do disparo na região da têmpora e o uso de um silenciador que impediu que o tiro fosse ouvido. A imprensa ela chegou rapidamente ao local, evidentemente, ainda sem uma confirmação oficial da morte de Jill. Campbell sabia que a pressão da mídia ia ser intensa e que a resolução do caso teria visibilidade pública enorme. Então, ao 12h30, após ser levada ao hospital, Jill foi declarada morta às 1h03 da tarde. A notícia atingiu seus colegas da BBC, onde a sua amiga e colega de trabalho Jeannie Bond teve essa tarefa dolorosa, de anunciar o falecimento no boletim diário, um vídeo muito comovente que nós encontramos online, caso vocês tenham curiosidade. E qual foi o impacto e a repercussão da morte de Jill? Bom, o irmão mais velho de Jill, Nigel, que trabalhava também, como eu falei, como jornalista, agora no Bristol Evening Post, ele soube da morte da irmã ao assistir o anúncio de Jeannie Bond na BBC. Imediatamente ele viajou para a casa do pai em Somerset para poder dar apoio ao pai nesse momento devastador, lembrando que eles tinham perdido a mãe fazia poucos anos. Nos dias seguintes, a comoção na comunidade jornalística foi intensa. Várias homenagens foram feitas para Jill, até mesmo a rainha Elizabeth expressou a sua tristeza com o trágico evento. O jornalista Jeff Edwards, que era um correspondente criminal do Daily Mirror, começou a especular sobre uma possível conexão do crime
com o programa Crime Watch, onde Jill acabava expondo casos que não eram resolvidos, né, como a gente comentou, o que poderia sim motivar alguma vingança por parte de algum criminoso que foi reconhecido através do programa. Embora a mídia tivesse levantado várias teorias, o detetive Campbell orientou a sua equipe a se concentrar nas provas concretas. Uma das abordagens iniciais foi examinar o histórico de Jill para identificar possíveis motivos que alguém pudesse ter para executá-la daquela maneira. Mesmo que o agressor fosse um desconhecido, ele poderia estar agindo a mando de alguém próximo, poderia ser então um crime mandado, né? Um crime encomendado. 3 suspeitos principais surgiram no início da investigação. Vamos lá. Alan Farthing, que era o noivo, né, de Jill, Bob Wheaton, aquele ex-namorado que ficou com ela por 7 anos, e John Roseman, que era o agente de Jill. Cada um destes foi interrogado e apresentou álibis para o momento do ataque. Alan, profundamente abalado com a morte de Jill, foi rapidamente descartado. Pessoas mais próximas ao casal garantiram que o relacionamento deles era sólido, não haviam conflitos que pudessem levar nem mesmo a brigas ou, quiçás, a um ato tão extremo. Na investigação em cima de Bob, durante a análise, os detetives descobriram uma transferência de $35 mil de Jill para Bob. E isso chamou a atenção dos investigadores. Ao ser questionado, Bob explicou que usou o dinheiro para a compra de uma casa próxima ao rio, onde a hipoteca não era suficiente, e que Jill, com quem ele havia morado por tanto tempo, ofereceu ajuda sem nenhuma intenção de cobrança. Ele ainda apresentou extratos bancários como prova de que o dinheiro não era um motivo para matar. Satisfeito com essa explicação, Campbell então descartou Bob como suspeito. O foco das investigações foi então para John Roseman, o tal agente de Jill de quem eu ainda não falei muito aqui. Ao revisar o histórico de chamadas de Jill, apenas uma ligação recente se destacou, que era uma ligação para John Roseman. Os colegas de Roseman o descreveram como uma pessoa difícil, uma pessoa de temperamento forte, e isso facilitou para que ele se tornasse um alvo de interesse para os investigadores. Quando questionado sobre o dia do crime, John revelou que estava se sentindo culpado, já que Jill saiu para comprar o papel de fax que ele havia pedido. John justificou que sem papel ele não conseguiria enviar documentos importantes para ela. Só que olha só, gente, tem um detalhe curioso que chamou a atenção do investigador Campbell. Além de agente, John era escritor, e seu livro de ficção mais recente era sobre um agente cujos clientes morriam misteriosamente, incluindo uma personalidade da mídia. John explicou que se inspirava em suas experiências como agente para criar detalhes mais autênticos, mas que a obra era inteiramente ficcional. Após examinarem os manuscritos do livro, os investigadores concluíram que a coincidência não era relevante e que John, visivelmente abalado pela morte de Jill, não poderia ser, obviamente, assassino, e este foi também descartado como suspeito.